O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, classificou como extravagância a Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais e também ex-assessores. Olha, o que nós tivemos foi uma extravagância. Eu não posso presumir o excepcional, que tudo estaria voltado a um golpe de Estado. Não há espaço no Brasil mais para golpe em si. Nós vivemos em uma democracia, essa democracia, passo a passo, ela vai sendo robustecida. Agora, eu creio que é hora de tirar um pouco o pé do acelerador. Bom, essa entrevista foi concedida à Rádio Bandeirantes por telefone pelo ministro aposentado Marco Aurélio Mello, do STF. E aí, consta, como é que você analisa aí essa fala, essa declaração do ministro Marco Aurélio Mello? Ele fala, né, o que nós tivemos foi uma extravagância, eu não posso presumir o excepcional, que tudo estaria voltado a um golpe de Estado. Não há espaço no Brasil mais para golpe em si. Nós vivemos em uma democracia que vai passo a passo sendo robustecida. Palavras aí de Marco Aurélio Mello. Essa premissa dele eu questiono e discordo, né? Ele tem todo o crédito, ele foi o voto dissidente, o único voto dissidente, né, na abertura daquele inquérito do fim do mundo, que ele apelidou dessa forma, então ele tem crédito com a população. Ele está tentando, de alguma forma, criticar, né, o arbítrio, o atropelo da Constituição pelos seus ex-pares, seus colegas de STF, mas essa premissa é questionável, para não dizer falsa. Não vivemos uma democracia onde não há mais espaço para golpe e ela vai se robustecendo a cada dia. É o contrário. A democracia brasileira, se é que ainda existe, eu acho que não, está totalmente fragilizada, as instituições estão abandonadas, tomadas, né, foram usurpadas por uma meia dúzia de verdadeiros golpistas que se gabam de ter eleito Lula ou colocado o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin, né? Nós derrotamos Bolsonaro e está tudo escancarado, está tudo às claras. Eu quero lembrar aqui que o mestre Augusto disse que nenhuma ditadura começa, né, sem um apoio popular, e ele tem um ponto, a história mostra isso, mas é muito importante lembrar que ela continua sem apoio popular depois de consolidada. Então, se nós estamos nesse momento de transição, é muito perigoso aceitar a tese falsa de normalidade institucional, porque isso gera o quê? Isso gera negligência, isso gera passividade, isso gera, de alguma forma, banalizar o mal. Né? Se temos uma democracia pujante, como já disse o próprio Mourão, se temos o STF como guardião do Estado de Direito da Constituição, como já disse o Tarcísio, né, governador de São Paulo, lá em Lisboa, no evento com o Gilmar Mendes, então podemos dormir tranquilos. E a minha tese é claramente de que não podemos. E a Venezuela está aí para mostrar o que acontece quando uma turma verdadeiramente golpista insiste nessa toada e o povo, de alguma forma, não consegue reagir por meio das 4 linhas das instituições, né? Já estão, de alguma forma, tão aviltadas e destruídas que não tem força para reagir. E aí, depois, não precisa de apoio popular, não. A Cuba está aí há mais de meio século e a Venezuela está aí há 2 décadas para provar meu ponto. Cauti. Não, o Marco Aurélio Mello, ele sempre muito sábio, eu mesmo, só lembrando, que foi censurado em 2022 pelo TSE por criticar a corrupção do PT no passado, e ele mesmo, depois de ser censurado, chegou a falar onde vamos parar. Isso foi no dia 20 de outubro de 2022. Então, assim, é ele que também já previu, como o Constantino também disse, toda a degeneração que a gente está vendo por parte do Supremo Tribunal Federal, o inquérito do fim do mundo, uma série de abusos do direito. E eu faço a mesma pergunta aqui, já que estamos encerrando o nosso tempo, onde vamos parar? Pergunta do ex-ministro do STF, que vê um abuso como esse. Inclusive, ele usou até um termo elegante, né? Uma extravagância. Não, isso aí é um absurdo, não é uma extravagância. Os juristas sempre são muito elegantes, mas nós jornalistas somos um pouco mais rúvidos. Isso aqui é um abuso jurídico constante que estamos vendo no Brasil e que é inaceitável para qualquer país democrático. E só polemizando com o Augusto,
A imprensa estrangeira, digo isso como correspondente também, a imprensa estrangeira está começando a acordar, especialmente a imprensa econômica, porque está preocupada da insegurança jurídica que isso gera para os investimentos de bilhões de dólares que as grandes empresas fazem no Brasil. Se o Supremo comete abusos desse tipo, comete outros, como, por exemplo, o fim da coisa, do princípio da coisa julgada, que criou um rombo no orçamento de muitas empresas. Mas parte da empresa estrangeira é cúmplice também daquilo que está acontecendo, porque só vou citar um caso que aconteceu também em 2022, o New York Times chegou a criticar o Alexandre de Moraes e os abusos que já estavam sendo cometidos na época, tentando regulamentar aquilo que podia ou não ser postado nas redes sociais, postou e publicou a matéria com um título bastante duro, vou até pegar aqui o título do New York Times, que utilizou naquele momento, e o New York Times, poucas horas depois, tive que trocar o título. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o título da época. Mas, assim, uma página vexaminosa do jornalismo internacional. O principal jornal do mundo, que por pressões, evidentemente, do próprio Supremo, porque não veio do Papa a pressão, foi obrigado a mudar o título. Eu acho assim, Augusto, na sua experiência como jornalista, você já viu algo do tipo, uma mudança, claramente possível só graças à internet, porque estava impresso, não podia mudar mais, mas o New York Times chegou a mudar o seu título. Além de ser vergonhoso para o jornal, é vexaminoso para o jornalista que se submeteu a isso, porque se eu fosse o jornalista e o meu editor me pedisse isso, eu dava demissão na hora, porque me recusaria a fazer algo assim. Porque, evidentemente, a liberdade de expressão, não só aqui, mas lá fora, morreu esse dia, né, Augusto? Sem dúvida. Só fazendo a menção do Marco Aurélio, não posso presumir o excepcional. Ele está mostrando como que tudo ali, qualquer coisa virou golpe. Ele está dizendo justamente do recato e da ponderação, do equilíbrio que precisa ter um juiz na hora de analisar uma situação como essa. É exatamente o contrário que aconteceu nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a crítica de um ex-ministro supremo. Essa frase é bastante importante. Não posso presumir o excepcional. Ou seja, justiça se faz com provas efetivas. Parece que e virou já quase prova em conteste de golpe. É disso que está sendo tratado. Porque qual é a narrativa que se tem hoje? Estava um golpe sendo preparado no país. Embora o Augusto já tenha dito aqui várias questões que não param em pé. Mas tudo que está sendo dito lá, é um golpe, é um golpe, é um golpe. E está aqui. O Marco Aurélio está dizendo, não posso presumir o excepcional.